No dia 14 de março de 2019, às 9h47, Otávio Henrique Leal Mendes assinou a lista de entrada do setor norte da Gruta da Lapinha com 7 turistas atrás dele. Às 11h23 assinou a saída, sozinho. O registro da administração do parque, protocolo número 874B, mostra que naquela mesma tarde ele pediu que interditassem a passagem. Um acesso que estava liberado havia 15 anos. O motivo oficial ficou em branco. O que aconteceu naquela hora e meia é o que este vídeo tenta reconstruir. E Leal não é o único caso. Nos últimos 10 anos, pelo menos 5 guias certificados de diferentes espeleológicas do Brasil apresentaram relatórios de incidente, pediram a interdição de setores ou simplesmente deixaram de atuar sem dar nenhuma explicação documentada. 3 trabalhavam em unidades de conservação públicas, 2 em sistemas de acesso controlado. Nenhum foi acusado de qualquer crime. Nenhum recebeu punição formal. O que os une é o que nenhum deles contou. Antes de entrarmos no primeiro caso, 4 perguntas vão ficar em aberto nos próximos minutos. O que Leal encontrou no setor norte naquela manhã, que fez 7 pessoas saírem por um caminho diferente do dele? O que dizia o segundo trecho do relatório de incidente, número 1140 e 7CD16, da Caverna do Diabo, aquele que foi coberto com corretivo líquido antes de o documento chegar ao arquivo digital? Por que o guia Ernesto Guilherme Pacheco Vargas pediu avaliação psiquiátrica voluntária 4 dias depois de uma expedição aparentemente comum na Toca da Boa Vista? E o que Marisa Tupinambá Guerreiro entregou ao supervisor em Caldas Novas, no dia 4 de junho de 2014, antes de pedir demissão ali mesmo, no balcão, numa folha de papel emprestada? Nenhuma dessas 4 perguntas tem resposta oficial. Mas todas têm registros, depoimentos e algumas coisas que, na época, ninguém soube como classificar. Vamos começar pela Lapinha. A Gruta da Lapinha fica no distrito de Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, na Serra do Cipó. É uma das primeiras cavernas turísticas de Minas Gerais, com trilhas e galerias abertas ao público desde a década de 1960. A temperatura interna se mantém entre 21 e 23 graus o ano inteiro. O sistema tem formações de calcário com milhões de anos documentados e ficou conhecido entre pesquisadores depois das escavações paleontológicas do século XIX na região. Quando alguém diz que conhece bem um lugar, 14 anos de trabalho ali não são pouca coisa. Otávio Henrique Leal Mendes começou no local em 2007, com 27 anos. Certificado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia como guia nível 2 em ambientes de formação calcária, com treinamento adicional em resgate em espaços confinados e primeiros socorros. 12 anos de atuação sem nenhuma ocorrência registrada. 0 incidentes. 0 reclamações de conduta. Um histórico que a maioria dos guias de qualquer atração turística do país gostaria de ter. O dia 14 de março de 2019 era uma quinta-feira. O grupo que entrou com ele no túnel, norte às 9h47, era um passeio particular contratado direto com a administração do parque. 4 adultos, 2 crianças e uma senhora chamada Graça Aparecida Infante Moura, 72 anos, moradora de Santana do Riacho, que, segundo a anotação do supervisor da área, Jorge Eduardo Monte Siqueira, tinha assinado um termo de responsabilidade adicional por conta da idade antes de entrar. Esses termos são padrão para visitantes com certas condições físicas. Não indicam nada de errado. Apenas protegem o local em caso de qualquer eventualidade. O passeio padrão pelo túnel norte dura entre 40 e 60 minutos, dependendo do ritmo do grupo. Com uma senhora de 72 anos, Monte Siqueira calculou que Leal voltaria em no máximo 75 minutos. Voltou em 96. Segundo o depoimento de Monte Siqueira, registrado no protocolo 874B, Leal chegou sozinho à saída. Não disse nada ao cruzar a entrada. Entregou o rádio que os guias usam durante os passeios. Assinou a lista de saída. Depois caminhou até o banco de concreto perto dos armários dos visitantes e sentou. Não falou. Não pediu água. Não olhou o celular. Ficou olhando para um ponto fixo por cerca de 20 minutos, segundo Monte Siqueira, que o observava do posto de controle. Monte Siqueira foi perguntar onde estava o grupo. Leal apontou para dentro do túnel e disse: "Eles já sabem como sair." Os 7 turistas saíram 4 minutos depois. Saíram pelo acesso secundário da ala leste, a 200 metros do acesso norte. Esse caminho não fazia parte do roteiro programado para aquele passeio.
Para chegar até ele de dentro do túnel norte, é preciso conhecer uma bifurcação que não aparece nos mapas para visitantes e que os guias só aprendem depois de alguns meses de trabalho. Não é uma saída de emergência. É só um atalho que os guias usam quando precisam sair rápido sem cruzar com outro grupo no sentido contrário. Todos saíram. Sem ferimentos, sem sinais visíveis de aflição. A senhora Graça Aparecida Infante Moura deu seu depoimento a Monte Siqueira naquela mesma tarde. O registro diz, em suas palavras: "O guia falou para a gente esperar e a gente saiu por outra porta. Foi só isso. O resto do grupo não fez depoimento formal porque ninguém pediu. Não havia motivo técnico para isso. Nenhum deles relatou nada fora do comum. O que chama a atenção é que o grupo saiu por um acesso que Leal nunca mencionou, que ele não se despediu, que não esperou para confirmar que todos estavam bem, como pede o protocolo padrão do local. Foi Monte Siqueira quem falou com o grupo na saída, quem anotou os dados da senhora Infante Moura e quem os viu indo embora. Leal continuava sentado no banco. Monte Siqueira tentou falar com ele 4 vezes naquele dia. Na primeira, Leal disse que estava bem. Na segunda, 30 minutos depois, pediu água e bebeu sem dizer mais nada. Na terceira, 1 hora depois da saída do grupo, perguntou que horas eram. Monte Siqueira respondeu que era 1h15 da tarde. Leal assentiu, como se aquela informação tivesse alguma importância que não ficou clara. Na quarta tentativa, às 2 da tarde, Leal perguntou se já tinham fechado o acesso norte. Não tinham fechado. Não havia motivo para fechar. Leal pediu papel. Escreveu um pedido formal de interdição temporária do acesso norte, endereçado à administração do parque. O pedido estava corretamente endereçado, com data, com o código do acesso, com seu nome e assinatura. O que faltava era a justificativa. A linha motivo do pedido ficou em branco. Monte Siqueira perguntou o que ele ia escrever ali. Leal disse que anotaria depois. Monte Siqueira assinou como testemunha mesmo assim porque, segundo seu próprio depoimento, não tinha motivo para não assinar. Leal nunca anotou o motivo. O pedido foi processado e o acesso norte foi interditado provisoriamente em 16 de março de 2019, 2 dias depois do episódio, com uma grade de metal instalada pela equipe de manutenção do parque. A nota técnica que acompanha esse fechamento classifica a ação como preventiva, por avaliação estrutural pendente. Os 2 funcionários que fizeram a instalação, Agnaldo Reis Oliveira e Fernando Castro Lana, assinaram a ata sem registrar nenhuma irregularidade estrutural, porque não encontraram nenhuma. Revisaram as paredes do acesso, o piso, o teto nos primeiros metros do túnel. Tudo estava como sempre esteve, não havia nada para arrumar. O geólogo responsável pela inspeção de rotina do setor norte 4 dias antes do episódio, em 10 de março de 2019, deixou uma anotação no livro de visitas técnicas que diz: verificação de fissuras laterais, setor 3N, sem anomalias estruturais. Ventilação normal. O nome desse geólogo aparece no registro só como Daltro, sem sobrenome completo. Não conseguimos identificá-lo entre os profissionais cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais a partir só desse nome. Se existe um relatório técnico mais detalhado dessa visita, ele não está nos registros disponíveis ao público. Otávio Henrique Leal Mendes pediu demissão 8 dias depois do episódio, em 22 de março de 2019. Não há registro de que tenha voltado a trabalhar em nenhum sítio espeleológico do país desde então. Sua certificação na Sociedade Brasileira de Espeleologia ficou ativa até 2021, quando venceu por falta de renovação. Tentamos contatá-lo por 2 números associados ao seu nome em registros públicos de Minas Gerais. Um estava fora de serviço. O segundo foi atendido por uma mulher que se identificou como irmã dele e disse que Leal estava fora do país. Não insistimos nessa linha. Há uma fonte que conversou conosco. Uma pessoa que trabalhou na Gruta da Lapinha entre 2015 e 2020 na recepção de visitantes e que pediu para não ser identificada, nos disse que existe, no setor norte, uma sala que a equipe do local chama informalmente de a Sala Fria. A temperatura dessa sala é a mesma do resto do sistema, 22 graus. Não é fria em nenhum sentido técnico. Chamavam assim, segundo essa pessoa, porque, quando você está lá dentro, sente uma coisa que não consegue explicar e que não tem nada a ver com a temperatura. Essa pessoa não estava no grupo de Leal naquele dia, mas contou que, semanas antes do episódio, Leal tinha comentado algo com ela. Disse que, durante uma visita de reconhecimento ao setor norte, uma vistoria que os guias fazem antes de passeios com grupos de características especiais, tinha notado que a formação conhecida internamente como a coluna do fundo
Uma estalagmite de cerca de 2 metros de altura no extremo final da galeria principal tinha marcas na base que não correspondiam a nenhum processo natural que ele conseguisse identificar. Leal disse que ia perguntar ao geólogo na próxima visita. Não há registro de que tenha feito essa pergunta. Não há nenhum registro sobre a coluna do fundo em nenhum documento técnico consultado para este vídeo. O acesso norte da Gruta da Lapinha continua interditado. O segundo caso fica a mais de 1.000 quilômetros, no estado de São Paulo. A Caverna do Diabo, dentro do Parque Estadual Caverna do Diabo, no município de Eldorado, é o maior sistema de cavernas turísticas do Brasil. Quase 6 quilômetros de galerias mapeadas, com salões de até 60 metros de altura e formações de calcita que em alguns pontos têm mais de 20 milhões de anos. Antes da pandemia, o parque recebia centenas de milhares de visitantes por ano. É um lugar estudado, fotografado, documentado de ângulos que poucos outros sistemas espeleológicos do país receberam. Se existe um lugar onde algo fora do comum deveria ficar registrado, é a Caverna do Diabo. Verônica Salomé Rios, em 2008, com graduação em turismo pela Unesp, campus de registro, e uma certificação espeleológica básica que ampliou 2 anos depois para o nível intermediário. Passou 8 anos guiando grupos naquele sistema. Conhecia o nome de cada formação do roteiro turístico. Conhecia os sons do sistema, a ressonância dos próprios passos em cada salão, o gotejar nos pontos mais úmidos, a mudança de acústica entre um salão alto e uma passagem estreita. Já tinha guiado grupos de escolares, grupos de idosos, grupos de pesquisadores universitários que pediam para parar em cada formação para fazer medições. No dia 17 de agosto de 2016, ela tinha o turno da tarde. O grupo que entrou com ela no Salão 9, conhecido como Salão dos Gigantes, às 15h34, tinha 22 pessoas. Turistas comuns, famílias, casais, alguns jovens sozinhos com o celular na mão. O que Verônica ouviu naquele salão às 15h34 não tinha origem visível. O relatório de incidente número 1147 CD16, que ela apresentou no mesmo dia, descreve o som como percussão repetida, em intervalos, sem fonte visível, com uma frequência que estimei entre 12 e 15 batidas por minuto, durante cerca de 4 minutos. Em seguida, nota que o som parou de forma abrupta, que vários visitantes do grupo escutaram e perguntaram o que era. Que ela respondeu que provavelmente era a ressonância de outro grupo em um setor próximo. Naquele momento, ela já sabia que isso não era verdade. O registro de entradas do dia 17 de agosto confirma. Não havia nenhum grupo em nenhum setor próximo ao Salão dos Gigantes, naquele horário. O próximo grupo agendado só tinha entrada marcada para as 16h15. No sistema de cavernas da Caverna do Diabo, os guias conhecem os sons. Aprendem com precisão. Alguém que trabalha ali há anos sabe distinguir a ressonância de passos humanos a 200 metros da ressonância de passos a 50. Sabe quando o gotejar vem de cima ou de uma parede lateral. Sabe como o eco muda quando há gente no salão vizinho. Verônica sabia tudo isso. E ainda assim não soube identificar o que tinha ouvido. É isso que a primeira parte do relatório deixa transparecer, mesmo sem dizer com essas palavras. A segunda parte do relatório é a que não existe na versão digitalizada do arquivo. Uma pessoa próxima a este canal, que preferiu não se identificar, consultou o relatório original em papel nas instalações do parque. O que existe no espaço da segunda parte é uma camada de corretivo líquido branco, do tipo aplicado à mão, cobrindo várias linhas de texto. A cobertura é total, não é possível ler o que está embaixo a olho nu. Por cima do corretivo, escrita com letra diferente da de Verônica e com tinta azul, há uma única frase: verificado, sem ocorrência. Essa frase está assinada. A assinatura não corresponde a nenhum nome na lista de supervisores do parque para o ano de 2016. Essa lista foi obtida por meio de um pedido de acesso à informação. Comparamos a assinatura com os nomes disponíveis e nenhum coincide. Pode ser a assinatura ilegível de alguém cujo cargo não aparece na lista consultada. Pode ser outra coisa. Não temos como determinar. Verônica Salomé Rios Horta continuou trabalhando na Caverna do Diabo até dezembro daquele ano. Em janeiro de 2017, pediu transferência interna para funções administrativas. O pedido foi aprovado. Essa mudança significou deixar de fazer passeios com grupos, deixar de entrar no sistema. Para alguém que guiava havia 8 anos, é uma mudança considerável. Nos registros de folha de pagamento do órgão gestor, ela aparece até outubro de 2017. Depois dessa data, não há mais rastro. No cadastro de guias certificados da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo,
Ela aparece como inativa por desligamento voluntário. Não há telefone no processo. Há um endereço em registro São Paulo, Rua Coronel Francisco Alves, número 38. Enviamos correspondência escrita para esse endereço. Não houve resposta. Uma guia que trabalhou com Verônica durante 4 anos no parque e que continua na ativa, nos escreveu o seguinte sobre ela. A V era a mais calma de todos nós. Nunca se alterava, nem com um grupo difícil, nem com nada. Vi ela em dezembro antes de sair e achei diferente, como se não estivesse totalmente presente. Perguntei se estava bem. Ela disse que sim, que só estava cansada. Não falei mais com ela depois disso. Perguntamos se ela sabia o que tinha acontecido no dia 17 de agosto. Disse que naquele dia não estava de turno, que quando chegou no dia seguinte havia um clima estranho entre a equipe, que alguém comentou que Verônica tinha levado um susto, mas sem dar detalhes, que o assunto nunca foi tratado formalmente. Depois perguntamos se ela mesma já tinha vivido algo fora do comum no Salão dos Gigantes. Demorou vários segundos para responder. Depois escreveu: tem sons naquele salão que a gente, guia, aprende a não comentar na frente dos grupos. Não desenvolveu mais. Não insistimos. No dia 18 de agosto de 2016, um dia depois do relatório de Verônica, o Salão dos Gigantes foi fechado por 48 horas para manutenção da iluminação, segundo o comunicado interno. O sistema elétrico daquele salão tinha sido revisado 3 semanas antes, em 29 de julho, sem nenhuma pendência registrada na manutenção preventiva do parque. Não há nenhum registro de serviço realizado durante essas 48 horas de fechamento. Só uma nota dizendo que o salão foi reaberto em 20 de agosto em condições normais. Quais condições foram verificadas antes da reabertura não aparece em nenhum documento disponível. O terceiro caso envolve o sistema de cavernas mais extenso do Brasil e provavelmente o menos conhecido pelo público em geral. A Toca da Boa Vista fica na região de Campo Formoso, no interior da Bahia. Sua extensão mapeada passa de 120 quilômetros de galerias, o que a coloca entre os maiores sistemas espeleológicos do hemisfério ocidental. Não tem roteiro turístico aberto ao público. Cada expedição ao sistema precisa de autorização específica da Sociedade Brasileira de Espeleologia, equipamento técnico próprio para ambientes de exploração e um guia com certificação avançada. A maioria dos grupos que entra é formada por pesquisadores universitários, equipes de mapeamento ou espeleólogos de competição internacional. Ernesto Guilherme Pacheco Vargas, conhecido entre os colegas como Neto, guiava expedições naquele sistema havia 11 anos, quando apresentou o relatório de novembro de 2021. Era um dos guias com mais expedições documentadas na Toca da Boa Vista. 43 entradas registradas naquele período, incluindo 3 expedições de mais de uma semana em zonas ainda não mapeadas. Era o tipo de guia que as equipes de pesquisa pediam pelo nome. A expedição de 3 a 7 de novembro de 2021 era de 5 pessoas. 3 pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, a doutora Rosana Elisa Vale Forte, o Dr. Miguel Ângelo Soares Andrade e uma terceira pessoa cujo nome pedimos para omitir, mais um fotógrafo independente chamado Rubens Sotero Alves, com experiência anterior em documentação de cavernas, e Pacheco Vargas como guia principal. O objetivo era documentar o estado das formações na galeria conhecida como Galeria da Chuva, no setor norte do sistema, a cerca de 11 quilômetros da entrada principal. Pacheco conhecia aquela galeria de 2 expedições anteriores, 2018 e 2020. Sem incidentes em nenhuma das duas. O relatório de incidente número EXP 2021-47 TBV foi apresentado por Pacheco Vargas em 9 de novembro, 2 dias depois do fim da expedição, à Coordenação Regional da Sociedade Brasileira de Espeleologia, em Salvador. Recebeu o documento o coordenador Álvaro Bezerra Salles, que assinou o protocolo às 11h43 daquela terça-feira. O relatório descreve o seguinte: durante a vistoria da Galeria da Chuva, em 5 de novembro, por volta das 14h20, segundo a anotação de Pacheco, a equipe encontrou no piso da galeria um conjunto de material que o relatório classifica como objetos de natureza orgânica e mineral não identificados, dispostos em padrão não aleatório. As fotos feitas por Rubens Sotero Alves e anexadas ao processo mostram o que parecem ser fragmentos de tecido escuro, várias peças de material que o próprio relatório descreve sem tentar classificá-las, e uma disposição no piso que Pacheco descreve, em suas palavras exatas, como uma configuração que não corresponde à sedimentação natural nem a depósito acidental. Essa distinção importa.
Pacheco tinha 11 anos de experiência distinguindo o que a água e o tempo fazem com os materiais dentro de um sistema de cavernas. Sabia como se parece algo que chegou ali arrastado por correnteza subterrânea. Sabia como se parece algo que simplesmente cai. O que ele encontrou não se parecia com nenhuma das duas coisas. Entramos em contato com os 3 pesquisadores universitários que acompanhavam a expedição. A doutora Valeforte e o doutor Soares Andrade não responderam a nenhuma das 3 mensagens enviadas pela coordenação de pesquisa da UFBA. O terceiro integrante da equipe, que pediu para não publicarmos o nome, confirmou o seguinte por escrito: "Achamos aquele material. O neto fotografou e disse que ia registrar. Não comentou mais nada naquele dia. Os últimos 2 dias da expedição passamos terminando o trabalho sem falar do que tínhamos visto. Foi um acordo silencioso. Ninguém propôs isso. Simplesmente ninguém comentou. Perguntamos se tinha alguma opinião sobre o que poderia ser aquele material. Respondeu: tenho uma opinião. Prefiro não dizer porque não tenho como confirmar e não quero ser responsável pelo que as pessoas possam concluir a partir disso." O fotógrafo Rubens Sotero Alves não respondeu a nenhuma mensagem direta. Sua conta nas redes sociais está sem atividade desde janeiro de 2022, 2 meses depois da expedição. As fotos anexadas ao relatório XP2 1020-47 TBV não são de acesso público. A Sociedade Brasileira de Espeleologia recebeu o relatório e o encaminhou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para avaliação de potencial arqueológico. O IPRAM abriu o processo número IPRAM 2 1020 e um XP 334, que até a data deste vídeo aparece no Sistema Público de Transparência como em análise, dependente de inspeção de campo. Não há registro de que essa inspeção tenha sido feita. O processo está nessa situação há mais de 3 anos. Ernesto Guilherme Pacheco Vargas pediu avaliação psiquiátrica voluntária em 11 de novembro de 2021, 4 dias depois do fim da expedição. A guia médica foi emitida pelo médico de família dele, o Dr. Jorge Emílio Ramos Pedreira, CRM BA 48217, da Rede Pública de Saúde de Campo Formoso. O motivo declarado no documento é dificuldade para dormir e pensamentos recorrentes indesejados. Não há mais detalhes. A avaliação psiquiátrica e seu resultado não fazem parte de nenhum processo público, e não tentamos ter acesso a eles. Pacheco continuou guiando expedições até metade de 2022, 8 meses depois da expedição à Toca da Boa Vista. Depois desse ponto, ele desaparece dos registros ativos da sociedade. Essa última frase, "aprendi a viver sem saber o que era", é uma das poucas que, neste vídeo, dão alguma pista sobre o que cada guia sentiu em relação ao que viveu. A maioria não diz nada. Marisa disse que não sabia o que era, que encontrou, que tirou de lá e que decidiu ir embora. Tentamos obter informações sobre a Galeria D pela Secretaria de Turismo do Estado de Goiás. A sala aparece num mapa técnico de 2009 do Sistema de Cavernas Secas, classificada como sem habilitação turística. Não há descrição de conteúdo. Não há fotos nos arquivos consultados. A sala existe no mapa, tem nome, e a informação oficial sobre ela termina ali. Uma pessoa que trabalhou na limpeza e manutenção geral das cavernas secas de Caldas Novas entre 2011 e 2016 entrou em contato conosco pelas redes sociais depois que publicamos um pedido de informações sobre o local. Disse que a Galeria D era conhecida entre os funcionários da área, que havia um acordo não falado de evitar entrar lá sempre que possível. Quando perguntamos o que motivava esse acordo, ela disse: "Porque o que tem lá dentro tem um cheiro diferente." Perguntamos de quê? Ela disse: "De uma coisa que já esteve viva há muito tempo e que deixou de estar de um jeito que não foi limpo." Não conseguimos confirmar essa descrição. Fica registrado como depoimento não verificado, de uma fonte que não identificamos. Documentamos porque é coerente no seu tipo com o que outras fontes deste vídeo descreveram sem qualquer combinação entre si. O 5º caso é o mais recente e o que tem menos documentação pública disponível. Rodrigo Antônio Chaves Fontes começou a trabalhar como guia nas áreas de acesso controlado do Cânion de Xingó, na divisa entre Sergipe e Bahia, em 2018. O cânion é conhecido principalmente pelos passeios de barco no Rio São Francisco, entre paredes que chegam a 100 metros de altura. Menos conhecido é que o sistema inclui uma série de cavernas e setores nas paredes do cânion que não fazem parte do circuito turístico e cujo acesso exige autorização específica do ICMBio. Esses setores são visitados principalmente por equipes de pesquisa.
biólogos, geólogos, arqueólogos com projetos ativos na região. Chaves Fontes tinha autorização para guiar nesses setores controlados desde 2020. No cadastro ativo de guias do ICMBio, o perfil dele aparece com 13 expedições registradas entre 2020 e 2022. Não há nenhuma ocorrência no histórico dele antes do dia 9 de fevereiro de 2023. Naquele dia, Chaves Fontes acompanhou 3 pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe a um setor classificado nos registros do ICMBio com o código C4. O setor fica na parede norte do cânion e só é acessível por corda, a partir do topo, com equipamento de rapel. A missão era fotográfica: documentar a presença ou ausência de fauna nas câmaras internas daquele setor, como parte de um estudo de biodiversidade que a equipe da UFS conduzia desde 2021. A equipe entrou às 6h47 da manhã, saiu às 10h12, 3 horas e 25 minutos para uma missão de documentação fotográfica num setor de acesso controlado. Não é um tempo extraordinariamente longo. Pode ser o tempo normal para esse tipo de trabalho. Chaves Fontes apresentou um relatório à Superintendência Regional do ICMBio em Aracaju no dia 13 de fevereiro, 4 dias depois da expedição. O número do relatório é REC 202318 e o funcionário que recebeu o documento foi o biólogo Marco Antônio Villanova Reis, superintendente regional. O conteúdo do relatório não está disponível ao público. No sistema de transparência do ICMBio, aparece como restrito por determinação interna durante período de avaliação técnica. No dia 20 de fevereiro de 2023, 11 dias depois da expedição, o acesso ao setor C4 foi suspenso por meio de resolução administrativa. A justificativa pública é a avaliação técnica de estabilidade do substrato. É a mesma categoria de justificativa usada para interditar o acesso norte da Gruta da Lapinha em 2019. Uma linguagem técnica que não exige detalhar nada e que não cria nenhuma obrigação de apresentar um laudo verificável. Os 3 pesquisadores da UFS que formavam a equipe não responderam a nenhum pedido de entrevista enviado por este canal nos últimos 7 meses. Os nomes deles aparecem no programa de pesquisa vigente da universidade. Nenhum publicou qualquer resultado derivado da expedição de 9 de fevereiro. Não há artigo. Não há apresentação em congresso. Não há nota técnica de avanço. Um estudo de biodiversidade ativo, com financiamento institucional, e uma expedição de campo concluída, que não gera nenhum tipo de resultado publicável em mais de um ano, é fora do comum. Pode ter explicações totalmente corriqueiras: atrasos administrativos, mudanças na linha de pesquisa, resultados negativos que não justificam publicação. Tudo isso é possível. Também é possível que o trabalho tenha continuado sob outra classificação, sem vínculo público com o setor C4. Não temos como determinar isso com as informações disponíveis. Rodrigo Antônio Chaves Fontes continua aparecendo no cadastro de guias certificados do ICMBio em Sergipe. Quando tentamos contatá-lo pelo número registrado nesse cadastro, ele atendeu na segunda tentativa. Dissemos quem éramos e o que estávamos documentando. Que queríamos falar com ele sobre a expedição de 9 de fevereiro. Houve vários segundos de silêncio. Depois ele disse: "Eu não vi nada", e desligou. Ligamos mais 2 vezes. Não atendeu. Enviamos uma mensagem de texto para o mesmo número explicando que não queríamos comprometê-lo e que ele podia falar sem que publicássemos o nome dele. Não houve resposta. "Eu não vi nada" é a declaração mais curta de tudo o que está documentado neste vídeo. É também a única que parece algo preparado de antemão. Uma pessoa que genuinamente não viu nada não precisa dizer isso quando alguém pergunta sobre uma expedição. O que ela diz é: "Do que vocês estão falando?" Ou "Foi um dia normal?" O que ela não diz é: "Eu não vi nada" no segundo em que entende quem está ligando e por quê. Isso também é um tipo de informação, mesmo que não seja o tipo que se pode citar num processo. Pois bem, 5 casos em 10 anos, em 5 estados diferentes, com 5 guias que não se conhecem entre si, não provam nada por si só. Isso precisa ficar claro. Uma coincidência de estrutura não é uma conexão causal. Guias que deixam de trabalhar pode ter dezenas de explicações. Interdições de área com justificativas vagas, também. Relatórios, com informação incompleta, são mais comuns do que deveriam ser aceitáveis em qualquer instituição pública ou privada. Mas há algo que é consistente nos 5 casos e que vai além da coincidência de estrutura. Em todos, o guia terminou o episódio sem ferimentos físicos. Em todos, os grupos que os acompanhavam, quando havia, não relataram nada fora do comum.
Em todos, a justificativa oficial para a interdição posterior usou uma linguagem técnica que não corresponde a nenhum laudo verificável. Em todos, as pessoas que estiveram mais perto do guia nas horas seguintes descreveram uma mudança de comportamento que não chegou a ser classificada como crise clínica, mas que também não era o comportamento que conheciam antes. E em todos, quando chegou o momento em que alguém deveria ter explicado o que aconteceu, a conversa terminou. Com um espaço em branco, com um corretivo líquido, com um pedido de avaliação psiquiátrica que não descreve nada, com um saco que desaparece dos registros depois de ser enviado a Goiânia, com uma ligação que foi desligada. Essas são as formas como essas histórias terminaram nos arquivos. Não com uma resposta, com a ausência de uma. O que sabemos, até onde os registros permitem. 5 guias em atividade apresentaram relatórios ou pedidos relacionados a episódios que não conseguiram, ou não quiseram, descrever por completo. Os acessos envolvidos foram interditados ou suspensos em todos os casos. Nenhuma interdição foi sustentada por uma causa técnica verificável nos documentos consultados. Nenhum dos 5 guias voltou a trabalhar no mesmo local. 3 deles abandonaram a atividade espeleológica por completo, o que continua sem explicação oficial. O que dizia o segundo trecho do relatório 1140 e 7CD16 embaixo do corretivo. O que Marisa encontrou na galeria de e para onde foi aquele saco depois de chegar a Goiânia. O que contém o relatório REC C2, 1020 e 318 que justificou classificá-lo como restrito. O que aconteceu exatamente no túnel norte da Gruta da Lapinha entre 9h47 e 11h23 do dia 14 de março de 2019. E por que a coluna do fundo tem marcas que um guia com 12 anos de experiência não soube identificar, e que um geólogo que vistoriou o setor 4 dias antes não registrou, ou não quis registrar, ou não soube como registrar. É isso que existe. Se você tem alguma informação relacionada a um desses casos, se trabalhou em algum desses locais, ou se conhece alguma das pessoas mencionadas e há algo a acrescentar, os dados de contato estão na descrição. O que você acabou de ouvir não tem desfecho. É assim que esses casos estão nos arquivos. É assim que vão continuar aqui. Se isso te incomoda, provavelmente você está no lugar certo. O próximo vídeo documenta 3 propriedades no interior de Minas Gerais que foram abandonadas entre 1987 e 2004. Em todos os casos, os proprietários desapareceram dos registros sem deixar nenhuma documentação de saída ou transferência. O mesmo tipo de vazio administrativo. Um tipo de lugar diferente. Se este vídeo chegou até o fim para você, aquele também vai chegar. Nota: os relatos deste vídeo foram reconstruídos a partir de registros de acesso público, pedidos de informação e depoimentos de pessoas com conhecimento direto ou indireto dos casos documentados. Alguns processos não estavam disponíveis por completo no momento da produção. Vários detalhes não puderam ser verificados de forma independente. Os nomes de quem pediu para não ser identificado foram omitidos. Os registros originais consultados estão disponíveis para conferência pelos canais de contato deste canal.